Fala galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática. E, bom galera, a gente vai fazer aí a lista de matemática da semana hoje, que é a lista 7, lista de revisão aí. Temos muitos exercícios Epicar, né? Deixa eu ver aqui, do 1 ao 4 são da Epicar. Aí depois temos o 8, 9, né? E alguns outros da SpaceX aí também. Então, listinha muito boa. A gente vai começar aqui com o exercício 1. Então, vamos botar aqui, revisão, Mat 7. Exercício aí, então, da Epicar 2013. Ele diz o seguinte, né? Um ônibus percorre na estrada 9 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, isso daí que ele deu pra gente é o tanto que o carro bebe, né? Quantos quilômetros que ele faz com 1 litro de combustível. Então, a gente vai colocar aqui, né? 9 km litro. E o motorista desse ônibus realizou uma viagem de 551 quilômetros. Então, ele saiu aqui da casinha dele para o destino dele e ele andou aí 551 km. Ao sair do local de origem, o ponteiro do marcador de combustível indicava 6/8 do tanque. Então vamos falar aí que o volume do tanque é T, né? Por exemplo, 50 litros, 80 litros. A gente vai estar pegando aqui 6/8 disso, né? Então T aqui vai ser o nosso volume do tanque. Aí, após o motorista percorrer 225 quilômetros, o ponteiro marcador de combustível indicou metade do tanque. Então, ele vai andar daqui até aqui, né? Mais ou menos aí na metade, 225 quilômetros. Ele vai gastar aí meio tanque vai ficar com meio tanque de combustível, né? Isso aqui é o tanto que ele ficou. Então, a diferença disso aqui para isso aqui é o tanto que ele gastou. Beleza? Bom, pessoal, e depois ela pergunta, né? Com base nessa situação, é correto afirmar que ao chegar no destino proposto, a quantidade de combustível restante no tanque do ônibus estava entre. Bom, a gente sabe que ele anda 9 quilômetros por litro, né? E ele andou 225 quilômetros. Então, a gente consegue calcular aqui quantos litros que ele gastou, né? Através de uma regra de 3. Então, a gente vai falar assim que 9 quilômetros ele gasta 1 litro e 225 quilômetros ele vai gastar aí essa diferença, né? Que eu posso chamar aqui de x. Então, 9x vai ser igual a 225. Passando 9 dividindo, 225 dividido por 9 vai dar aí 25 litros. Então, ele gastou 25 litros para ir daqui até aqui. Beleza? E se a gente fizer essa diferença aqui, então, né, ó. Isso aqui é o volume de tanque inicial, né, tantos litros, menos o tanto que ele ficou, ó, a gente vai descobrir aqui a quantidade de litros que ele gastou, né? Então, por exemplo, você tem 50 litros menos 40, significa que ele gastou 10. E aí a gente vai igualar isso aqui, né? Essa diferença então a 25, porque ele gastou 25 na verdade, né? Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente encontra o valor do T, né? Que então vai ser o volume do nosso tanque. Então, para resolver isso aqui, vamos igualar o denominador. Multiplica por 4 em cima e embaixo. Então, a gente vai ter aqui 6t menos 4t dividido por 8. Isso aqui é igual a 25. Então, 6 menos 4 vai dar 2. 2t dividido por 8 é 25, né? Então, passando o 8 multiplicando e o 2 dividindo, a gente vai descobrir aqui que, então, o tanque dele é de 100 litros, né? Muito bem.
Aí, pessoal, ó, daqui até aqui, então, ó, né? A gente fez a nossa continha. Ele gastou aí 25 litros, né? Daqui até aqui. Maravilha. Bom, agora, pessoal, a gente precisa descobrir aqui quantos quilômetros faltam para ele chegar no destino dele. Então, a gente vai pegar aqui o 551 e subtrair 225, né? Então, 551 menos 225 vai dar aí os 326 quilômetros. Então, falta essa distância aqui para ele chegar em casa, né? E aí a gente pode descobrir quanto de gasolina que ele vai precisar para ir daqui até aqui, né? Porque nessa situação que ele tá aqui, ele tá com meio tanque, né? Ou seja, ele tá com 50 litros de gasolina aqui. Então, se a gente descobrir quanto de gasolina que ele vai gastar daqui até aqui, a gente tira dos 50 e acha a resposta, né? Então, vamos fazer a regra de 3 de novo. 9 quilômetros estão para 1 litro, assim como 326 quilômetros estão para um novo X aí, não, X litros. Então, fazendo aqui a regra de 3, você vai achar que o seu X é 326 dividido por 9. Isso daí vai dar 36,22222. Vai dar uma dízima periódica, tá? Então a gente vai aproximar, né? Porque o exercício quer aí que a gente dê um valor entre um intervalo como resposta, então pode ser aproximado. Nosso X aí vai ser 36,2. Então daqui até aqui ele gastou 36,2 litros de gasolina. Então se você tirar 36,2 aqui de 50, vai dar aí os 13,8. Né? Então daqui até aqui ele gastou 36 de 50, então ele sobrou no tanque dele aí o volume final de gasolina de 13,7 litros, tá? Isso aqui é a resposta exata, mas você pode aproximar aí para um 13,8 se você aproximar isso aqui para um 36,2. Mas enfim, é um número aí entre 13 e 14, então você vai ter como resposta aí letra C. Massa. Legal. Vamos para a próxima aqui. Só deixa eu arrumar a câmera que tá torto isso aqui. Ó. Outra questão da EPICAR 2013. Ele deu aí que uma escola tem 10 salas de aula. Em todas elas, cada uma das 4 paredes mede 500 centímetros por 0,3 decâmetros. Então você vai ter 10 salas dessas daqui, né? Ó. Vamos desenhar a salinha aqui. Vou botar a portinha aqui. Então, 4 paredes, né? 500 centímetros, pessoal, 5 metros, né? E a altura vai ser 0,3 decâmetros, ou seja, 3 metros, né? Então, cada paredinha aqui vai ter um total de 15 metros quadrados. E cada sala tem 4 paredes. Então, cada sala você vai ter aí 60 metros quadrados para pintar. E você tem um total de 10 salas, né? Então, o que você quer pintar, que é aí todas as salas da escola, vai ser 10 vezes isso. Ou seja, você quer pintar aí 600 metros quadrados. Aí ele diz o seguinte: deseja-se pintar as paredes, né, com tinta branca, e para isso foram comprados galões de 36 decilitros, né? 36 decilitros é a mesma coisa que 3,6 litros. Por R$ 54 cada. Então você está gastando R$ 54 com 3,6 litros de tinta. E o pintor calculou que para pintar cada 12 metros quadrados, então aqui ele vai dar os dados da nossa regra de 3 aí. 12 metros quadrados, ele gastará aí 3 litros de tinta e um tempo de 24 minutos.
Sabe-se que ele cobra R$ 20 por hora trabalhada. Com base nessas informações, é correto afirmar. Beleza. Bom, pessoal, então aqui a gente vai ter que pagar a tinta e a gente também vai ter que pagar a hora do pintor. E a gente tem um total aqui de 600 metros quadrados. Então a gente tem que fazer uma regra de 3 aqui, né? Você vai falar assim que você pinta 12 metros quadrados com 3 litros de tinta e você quer pintar 600 metros quadrados, então você vai precisar aqui de X litros de tinta. Fazendo essa regra de 3 aqui, você vai achar aí que seu X é 3 vezes 600 dividido por 12. Que vai dar aí... 150 litros. Beleza? Então, se você fizer aí 600 vezes 3 dividido por 12, você obtém aí os 150. E cada galão tem 3,6, né? Então, se cada galão tem 3,6, se a gente dividir isso aqui por 3,6, a gente vai obter o número de galões, né? Porque se um galão tem 3,6, então 150 litros a gente vai precisar de quantos galões, né? Então, vamos colocar aqui G como sendo aí o número de galões. Vai ser, então, 150 litros, né? Dividido aí por 3,6 litros por galão. Pode ver aqui que fazendo a regrinha com as unidades, ó, você está dividindo litro por galão. Então, o litro corta e você fica com galão no numerador, né? Então, você vai ter aqui um total de 41,66666 galões. Beleza? Só que você não vai comprar 0,6 galão, né? Você tem que comprar um número inteiro de galões. Então, vamos arredondar para cima, porque se você comprar 41, não dá para pintar tudo. Então, você tem que comprar 42, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Será comprado 42 galões, né? Por quanto? Se cada galão é R$ 54, e se você vai comprar 52, multiplica, né? 42 por 54, você vai ter aí que você vai gastar com um galão um total aí de 2.268 reais, né? Então, se você olhar as alternativas aí, né? Olha a alternativa B. Para pintar todas as paredes serão gastos menos de R$ 2.000 com tinta. Não, a gente vai gastar R$ 2.200 com tinta, né? Só de fazer isso aqui, você já descobre que a A é a correta, né? Ela falou assim, serão necessários mais de 41 galões. Verdade. A gente vai precisar de 42 galões. Beleza? Mas agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que descobrir quanto que a gente vai gastar com pintor, né? Porque com tinta a gente já sabe, que é 2.268. Agora vamos descobrir com pintor, ó. Então, a gente quer descobrir aí quanto tempo vai levar para o pintor pintar esses 600 metros quadrados. Sendo que ele demora aí 24 minutos para pintar 12, né? Então, fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai achar um tempo em minutos, né? Como vocês podem ver, 24 é o dobro de 12, então o T aqui tem que ser o dobro de 600. Ele vai gastar aí um total de 1.200 minutos para pintar essas paredes. Só que isso aqui está em minuto. Ele cobra R$ 20 por hora. Então a gente precisa descobrir quantas horas isso aqui equivale. 60 minutos é uma hora. Então, 1.200 minutos vão ser aí, fazendo a regra de 3, né? 20 horas. Tá? Pode ver que se você multiplicar o 20 por 60, dá os 1.200. Beleza? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, a gente vai ter aqui 20 horas trabalhadas pelo pintor para pintar aí as 10 salas. E ele cobra aí R$ 20 por hora, né? Então, vamos colocar aqui que o preço do pintor é de 20 vezes 20, né? R$ 400 a gente vai gastar com pintor, então.
Serão necessárias 18 horas? Não, serão necessárias 20 horas, né? A letra C está errada também. E a letra D, o pintor receberá em reais, ao final da pintura, o equivalente a 8 galões de tinta. 8 galões de tinta, pessoal, é 8 vezes 54, tá? 8 vezes 54 dá 432. Então o pintor vai receber um pouquinho menos que 8 galões de tinta. Mas depois disso aí, a gente tem que a resposta certa é a letra A, né? Que você conseguia chegar nela só de fazer a continha aí dos galões. Você não precisava nem ter feito a continha do pintor. Mas aí você precisa de coragem, né? Pra não terminar a questão e marcar a alternativa direta, né? Muito bem. Exercício 3. Outro exercício da Epicar, ó, maravilha. Fernando, um aluno aplicado em matemática, propôs aos seus colegas o desafio de descobrirem os coeficientes e as raízes de 3 equações do segundo grau, todas da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E ele afirmou que os coeficientes dos termos de maiores graus, né, da segunda e da terceira equações são iguais ao menor número inteiro positivo. Então a gente vai ter 3 equações aqui. Eu vou colocar aqui o esqueletinho das equações, e daí conforme o exercício vai dando informação pra gente, a gente vai preenchendo com os coeficientes, né? Então ele falou assim que os coeficientes dos termos de maiores graus, né, ou seja, o termo ao quadrado aqui, da segunda e da terceira equações são iguais ao menor número inteiro positivo, que é 1. O conjunto de solução da primeira equação é menos 1 e menos 2. Então aqui ele deu as raízes, ó, dessa primeira, né? Menos 1, menos 2. E a segunda equação possui duas raízes reais iguais a 3. Então essa daqui tem raízes 3 e 3. Depois, o coeficiente do termo de maior grau da primeira equação é igual ao oposto do coeficiente de maior grau da terceira. Então aqui vai ser menos 1. E o produto das raízes da terceira equação é igual à unidade, né? Então, o produto das raízes aqui, ó, vai ser o C dividido pelo A. Só que o A é 1, então o produto é o próprio C, né? E como o produto está dando a unidade, a gente vai ter aqui, então, mais 1. Ah, eu pulei uma, né? O coeficiente de x da terceira equação é metade do coeficiente de x da segunda. Então, a gente pode falar, por exemplo, que aqui é b e aqui vai ser a metade, b sobre 2. Acho que é isso, né? Muito bem. Então, vamos completar aqui o resto com incógnitas, né? Vamos falar que isso aqui é um C, mais um D, mais um E. E agora a gente tem que sair aí atrás desses coeficientes, né? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que, dado uma equação do segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes vai dar menos b sobre a, e o produto das raízes vai dar c sobre a. Então, a gente vai resolver esse exercício aí por soma e produto. Beleza? Então, vamos pegar aqui a primeira equação. Se a gente somar as nossas raízes, menos 1 mais menos 2, tem que dar, então, menos o coeficiente do x, né, que seria aí o c, dividido pelo a, que seria menos 1. Então, daqui a gente conclui que o nosso c, ó, menos c dividido por menos 1 é igual a menos 3. Então, c é menos 3. E o produto das raízes, menos 1 vezes menos 2, vai ser esse cara, d, dividido pelo coeficiente do x ao quadrado, que é o menos 1.
Então, menos 1 vezes menos 2 dá 2, que vezes menos 1 dá menos 2. Então, a gente tem o valor aqui do D. Então, a gente já conseguiu achar a primeira equação, né? Se a gente achou o C e o D, a gente já conseguiu achar a primeira equação. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na segunda equação. A soma das raízes aqui, ó, é 3 mais 3. Isso aqui tem que dar, então, menos B sobre A, que é 1. Então, daqui a gente conclui, ó, que 6 é menos B, então B é menos 6. E o produto das raízes, 3 vezes 3, é o C, né, que é o E aqui no caso, né, o termo independente, dividido pelo termo do x ao quadrado, que é 1. Então, daqui a gente conclui que o E é 9. E tá resolvido, né? A gente obteve as 3 equações. Vou escrevê-las aqui. Então, a primeira equação é menos x ao quadrado, menos 3x menos 2 igual a 0, que tem como raízes menos 1 e menos 2. A segunda equação é x ao quadrado mais menos, né? Menos 6x mais 9 igual a 0, né? O famoso quadrado perfeito. Tem como raízes 3 e 3. E a última equação, que é x ao quadrado. Aí o b aqui vai ser metade, então é menos 3x mais 1 igual a 0. E a única coisa que a gente falta descobrir são as raízes dessa equação, tá? Que aí você pode aplicar aí o Bhaskara mesmo. Você vai achar que 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, uma raiz é 3 mais raiz de 5 dividido por 2, e a outra é 3 menos raiz de 5 dividido por 2. Show? E é em cima disso aqui que a gente vai procurar agora a alternativa correta. Vamos lá, ó. Primeira. Na A, ele quer a falsa, na verdade, né? Ele quer que a gente marque a alternativa falsa. Então, vamos aqui para a letra A. Na letra A fala assim: a soma dos coeficientes da primeira equação é um número que pode ser escrito como 2k. Vamos ver, ó. Menos 1 menos 3 menos 2 é menos 6. Menos 6 pode ser escrito da forma 2k. Isso aí que ele está falando é se o número é par, tá, pessoal? Porque isso aqui, ó, você consegue escrever como 2 que multiplica menos 3. Então, isso daqui seria o seu k pertencente aos inteiros aí, tá? Então, ele está perguntando assim se a soma dos coeficientes da primeira equação é um número par. Porque todo número par você consegue escrever eles da forma 2k, beleza? Que é 2 vezes um inteiro. E todo número ímpar você consegue escrever ele na forma 2k mais 1. Por exemplo, o 9. O 9 é 4 vezes 2 mais 1. Né? Então, o 2 que multiplica o 1k, que seria o quociente, mais o resto. Né? Do 9 na divisão por 2. B. A soma das raízes das 3 equações é igual ao oposto do coeficiente da segunda equação. Bom, soma das raízes, pessoal, ó. Menos 1, menos 2, mais 3, mais 3, mais 3 meios, mais raiz de 5 sobre 2, mais 3 meios, menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é a soma das raízes, né? Esse cara cancela com esse. Menos 1, menos 2 cancela com esse 3. E aí vai dar 3 mais 3 sobre 2 mais 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 dá 3. Somado com 3 dá 6. Então, 6 é a soma das raízes da equação, né? E ele está falando que isso aqui é igual ao oposto do coeficiente de x da segunda equação, que é verdade, né? Porque o coeficiente de x da segunda equação é menos 6, que é o oposto de 6. Então, a B ela também está correta. Vamos para C. A razão entre o termo independente da terceira equação e o termo independente de x da primeira equação é um número do conjunto dos racionais negativos.
Então ele está falando aí do 1 dividido por menos 2, né? Que é o menos meio. Menos meio pertence ao conjunto dos racionais negativos? Sim, menos meio é racional é negativo, né? E é racional porque é escrito como uma fração de números inteiros. Então a C também é verdade. E o que nos leva, né, a última alternativa aí, que é a D, que diz que a diferença entre as raízes da terceira equação é um número racional. E é aqui que está o erro, né? Se você somar, não, se você subtrair as duas raízes aqui, vai dar 3 meios menos 3 meio, que vai cancelar, e você vai ter 5, raiz de 5 sobre 2, mais raiz de 5 sobre 2, né? Ou seja, isso aqui é raiz de 5, que não pertence aos racionais, que faz com que essa alternativa aí D seja falsa, que é a alternativa que a gente tem que marcar como certa. Legal? Pessoal, vou fazer aqui a 4, né? A última da Epicar aí. E a gente parte pro próximo vídeo, tá bom? A 4 ela é mais rapidinha, né? É uma questão de estatística. Ele pede para você julgar aí 3 itens, né? Com base nos gráficos e no enunciado aí. Então a gente vai partir aí pro julgamento, né? Primeiro, aí eu vou pedir que vocês acompanhem com os gráficos, tá? Aí na lista de vocês. Porque não tem como eu ditar o gráfico, né? Os candidatos da região sudeste, além do maior número da realização do concurso, também tiveram um maior percentual entre os aprovados. Então você pega a tabelinha, né? Você tem número de candidatos por região e número de aprovados por região. Então você tem quantos alunos fizeram e quantos alunos foram aprovados. O Sudeste, ele tem 6.605 alunos que realizaram, né? Ele é o maior concentração de alunos aí, que fizeram e que passaram, né? O único número ali de aprovados que é maior que o Sudeste é o total, só que o total não conta, né? Então, a 1 ela é verdadeira, né? Então, os candidatos da região Sudeste, além do maior número da realização do concurso, também tiveram um maior percentual entre os aprovados. É verdade, né? Eles tiveram 80% de aprovados foi do Sudeste. Então, essa é a verdade. Segunda afirmativa. Dentre os aprovados que vieram de escola pública estadual, é possível não haver nenhum da região Sudeste. Bom, de escola pública estadual, pessoal, passou 21%, né? Então, 21% dos aprovados é de escola pública estadual. Certo? E se você olhar os aprovados, 80% é do Sudeste. Isso significa que apenas 20% não é do Sudeste. Então, dos aprovados de escola pública estadual, como 21% é de escola pública estadual e 20% não é do Sudeste, significa que tem que ter alguém do Sudeste aqui. Tá? Vamos supor aqui que tenha 21 alunos que passaram por escola pública estadual, né? E 20 alunos que não são do Sudeste. Então aqui tem um aluno que obrigatoriamente é do Sudeste. Então esse item 2 aí ele é falso. Porque não é possível não ter nenhum aluno do Sudeste aqui. Tem que ter algum aluno. Então ela é falsa. E a gente vai para 3, que diz o seguinte: dentre os aprovados que não foram motivados pelo ensino oferecido, é possível que só haja candidatos vindos da região Sudeste. Então, 12% aí foi, né, para Epicar por causa do ensino oferecido. E como eu mencionei anteriormente, é,
Ó, vamos lá. Dentre os aprovados que não foram motivados pelo ensino oferecido, então 12% foi motivado pelo ensino oferecido, ó. Isso significa que o resto não foi, né? Ou seja, 88% dos aprovados não foram motivados pelo ensino oferecido. Então, é possível que só haja candidatos vindos do Sudeste? Não, porque o Sudeste corresponde só a 80% dos aprovados, né? Então, isso aqui é quem veio do Sudeste. Isso aqui é quem veio não pelo ensino oferecido. Então, não dá para ser só o Sudeste, tá? Muito legal a questão, né? Então, você tem aí que essa última aqui é falsa. E aí você tem, então, que só uma é verdadeira, né? É VFF, que tá aí no item B. Eu fiquei me perguntando se esses dados, eles são verídicos, né? Deve ser, né? Não tem por que não ser. Mas é uma estatística muito legal, né? Mostra aí como é discrepante, né, a diferença aí de preparação do pessoal do Sudeste pro resto do Brasil, né? O Sudeste tem muito mais interesse. Ah, professor, é porque o Sudeste é melhor? Não, é porque o concurso é mais divulgado aqui no Sudeste, né? Mas ele é oferecido aí a nível nacional. Então, deveria ser mais divulgado e mais. Como é que fala? Acho que é mais divulgado mesmo, né? Deveria ser mais divulgado aí o concurso pro resto do Brasil, né? Pra não ficar aí esse negócio de Sudeste, 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 né? Porque é uma escola militar e a Força Aérea é do Brasil, né? E não só do Sudeste. Muito bem. Bom, vamos aí para a próxima questão. A próxima já é da SpaceX. Eu vou resolver aí no próximo vídeo, tá bom?